sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Irmãos, antes de eu ler o texto, a mensagem não é grandona. Eu quero, durante esse período de introdução à mensagem, ao sermão, eu quero te fazer um galope rápido para a gente entender porque é um texto forte. A visão que Pedro tem é um texto muito forte. E é um texto que nos ajuda a entender Atos daí para frente, depois do capítulo 10. Nós temos a descida do Espírito Santo no início de Atos dos Apóstolos. A descida do Espírito Santo, logo no iniciozinho de Atos dos Apóstolos, era uma promessa desde o Antigo Testamento, amém? Já está lá em Joel. Derramarei sobre toda a carne o meu espírito, não está lá? Né? Jovens terão visões, velhos sonharão, aquela coisa toda, né? A gente conhece o texto, já ouviu pelo menos. Nós vivemos, a sociedade viveu da época, 2000 anos atrás, o cumprimento dessa promessa. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E cerca de 120 pessoas ficaram dentro de uma casa orando por 49 dias, contando desde da ressurreição de Cristo. No 50º dia desceu o Espírito Santo sobre aquela casa. E assim foi a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é uma manifestação, é algo que traz a presença, o anúncio, o evangelho ser público. É algo que é notório, porque até esse dia, pouquíssimas pessoas tinham entendido que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Até esse dia, pouquíssimas pessoas tinham entendido. Por quê? Porque para que se cumprisse o que estava no Antigo Testamento, irmão, presta muita atenção nessa introdução, para que você entenda o que vai ser pregado hoje. E eu vou pregar muito em Atos esses próximos 2 meses aqui na igreja. A Páscoa, estamos chegando daqui a menos de um mês na Páscoa. Ela era para o judeu uma festa da casa, da família. O máximo que acontecia, segundo está em Êxodo 12, o máximo que acontecia, se o cordeiro para o dia é muito grande, chame uma família carente, vizinha, para não estragar e todos se alimentarem. É o máximo, mas a Páscoa era só para casa, era só para a família. A Páscoa era só a família tinha um entendimento, só cada família dos hebreus tinha um entendimento daquilo. Quando Jesus vai para o madeiro, que passa a ser a nossa Páscoa, da mesma maneira, pouquíssimas pessoas entenderam. O Pentecoste é o momento em que se torna público o que tinha acontecido. O Pentecoste é um momento em que não tem como abafar a ressurreição de Cristo. Não tem como botar uma mão em cima e dizer isso não aconteceu. O Pentecoste era a festa pública do que aconteceu. A descida do Espírito Santo, ela é uma releitura da festa que acontecia para os judeus lá atrás, lá em Êxodo. O que era o Pentecoste no Antigo Testamento? O que era o Pentecoste? 7 semanas após a Páscoa, a festa da família, se fazia uma festa no campo, em que se levava primeiro o melhor da colheita, e todo mundo via que Deus deu uma boa colheita. Quando o Espírito Santo desce, lá em Atos, o que nós temos? A manifestação pública, ou seja, Deus derramando sobre toda a carne, todos que quiserem, o seu Espírito, dizendo assim: agora todos saberão
o que acontece dentro da casa. Uma perspectiva, uma leitura do Pentecoste pode ser essa: a manifestação pública. Quando isso acontece, é impossível conter as conversões. Impossível. Por que é impossível conter as conversões? Porque quem está trabalhando nos corações é o Espírito Santo. Então, por onde esses homens que receberam o Espírito Santo passavam, as pessoas iam sendo curadas, se convertiam ao Evangelho, aceitavam a Jesus. Não tinha como conter isso. Pastor, mostra isso. No primeiro capítulo da Bíblia, depois da descida do Espírito Santo, 3.000 almas se convertem quando Pedro prega. No próximo capítulo, Pedro fala para o coxo na frente da porta formosa: levanta e anda, não tem ouro nem prata, o que eu tenho te dou. E aí começa. Por onde esses homens estão passando? Por enquanto eles estão em Jerusalém. Em todo aquele local ali de Jerusalém, não tem como conter nem negar o que aconteceu. Por quê? Como você vai dizer que é mentira se o camarada que era aleijado de nascença começou a andar? Se na primeira pregação 3.000 homens, acredita-se que mulheres e crianças, passa de 5.000 o número de convertidos na primeira pregação. No capítulo 4, na segunda pregação de Pedro, mais de 5.000 pessoas se rendem ao Senhor. Ou seja, num espaço pequeno, mais de 10.000 pessoas aceitam a Jesus. Era impossível conter o avanço do Evangelho, ou seja, era impossível a manifestação pública de que o Cordeiro de Deus, de que o Cordeiro Santo, de que João capítulo 3, versículo 16 era real, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ficou impossível as autoridades abafarem isso, ficou impossível dizer, e não aconteceu nada, ele era só mais um ladrão do lado dos outros. Ficou impossível. Por quê? Porque o próprio Deus desceu através do seu Espírito e trabalhava nos corações e operava milagres extraordinários. E por onde esses homens passavam, irmão, era impossível as coisas não acontecerem. A Bíblia vai dizer que a sombra deles curava. O primeiro milagre que a Pedro fala, é muito bonito esses milagres, né? A sombra de cara curava de Pedro. Tamanha manifestação do poder de Deus, e não podia ser diferente. Era o início da igreja. Então, irmãos, as autoridades se sentem ameaçadas. Aí você vai falar assim: você está falando, pastor? Estou terminando a introdução. Já cheguei no capítulo 4, vou fazer um galope rápido até o 10. Você está falando, pastor, do Império Romano que dominava aquela região? Eu não estou falando só do Império Romano. Um dos maiores opositores da pregação do Evangelho foi o judaísmo. As maiores perseguições que esse povo sentiu e viveu foi dos mestres e guardiões da lei. Estevão foi morto, apedrejado, não foi por soldados romanos. Primeiro mártir. Do que você está falando, pastor? Eu estou dizendo que aqueles que guardavam a lei, escribas e fariseus, não entenderam o que estava acontecendo. Como os apóstolos, em sua grande maioria, eram judeus, Pedro, por exemplo, na cabeça dele, ele tinha que pregar para os judeus para que eles começassem a entender. Realmente foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu. É Ele o Messias que nós esperávamos. Só que boa parte não entende isso e começa a perseguir essa galera. Os apóstolos e todo mundo que se convertia. E onde isso culmina? No maior perseguidor que a igreja teve. No maior guardião da lei. Paulo era romano, judeu, fariseu. Paulo era fariseu. Paulo foi, no seu tempo, o maior perseguidor de cristão, em nome da lei. O que vocês estão pregando isso é uma heresia, porque o Filho de Deus ainda não veio. Vocês estão falando em nome de Deus? Paulo tinha carta de autorização para
caçar, prender e matar cristãos. Mas aí, fala comigo assim, o meu Deus, fala comigo, meu Deus, fala comigo, meu Deus, pega o maior perseguidor e o transforma no maior aliado do Evangelho. Quantos podem dar glória a Jesus? Eu estou na introdução, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Se você pensou em alguém aí que se opõe ao Evangelho dentro da tua casa, eu quero te dizer que ele pode cair do cavalo no caminho de Damasco e se transformar num dos maiores pregadores da palavra, testemunha viva da ação poderosa do Senhor. Você pode dar um glória, meu irmão? Há aqueles que digam que a maior conversão da história é a conversão de Paulo. E o que nós temos do capítulo 4 até a conversão de Paulo, em Atos? O que nós temos? Nós temos um avanço extraordinário do Evangelho. Nós temos as bases do Evangelho sendo estabelecidas nos capítulos 4, 5 e 6. Quais são as bases do Evangelho? Eu vou colocar esses estudos no canal do YouTube. Eu fiz um estudo para cada capítulo desse. Tipo, Jesus, o Espírito Santo através dos apóstolos ensinando a galera o que era ofertar. Por isso que Ananias e Safira tinham que ser exemplo. Várias outras coisas. A consagração dos primeiros diáconos. Quando aperta um negócio, precisa de gente para ajudar na obra. E tantas outras coisas. As bases doutrinárias são estabelecidas ali. Depois do capítulo 7, irmãos, até o capítulo 9, nós temos coisas lindas acontecendo, né? Nós temos Filipe pregando para o eunuco, da rainha de Candace. Nós temos Filipe sumindo da frente dele, aparecendo em outro lugar. Coisas extraordinárias. E aí acontece a maior conversão da história. Era mais ou menos Deus dizendo assim, e termino aqui essa pequena introdução. Era Deus dizendo assim, ouve isso, meu povo começará a se reunir, a se converter. E eu vou trazer um grande aliado, porque aí vai ser um arraso, vai ser, não tem como conter, aí não vai ter como conter. Se eu pegar Paulo e trouxer Paulo para cá, há aqueles que dizem o seguinte, Paulo não se converteu, Paulo foi convertido pelo Senhor. Havia no coração, há uns teólogos que acreditam nisso, eu acredito. Deus pegou Paulo, irmãos. Paulo não achou Jesus. Lê o texto. Paulo ouve primeiro a voz de quem? De Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele responde, quem és tu, Senhor? Ele já sabia quem era. Por isso tem uma pausa, Senhor, porque a voz do nosso Deus é inconfundível. Dá um glória a Jesus aí, meu. E aí acontece a maior conversão da história. E aí esse homem tem uma experiência profunda com o Senhor, fica 3 dias cegos, né? Ananias fica desesperado porque tem que ir lá. Ananias diz, eu não vou lá não, Senhor, para botar a mão na cara dele e cair as escamas, não, esse cara manda matar todo mundo. E o Senhor falou, eu tenho algo com ele, vai lá, coloca a mão na cara dele, porque ele, como ele perseguiu uma multidão, ele ganhará uma nação. E Deus fala, não será apenas uma nação, será uma enorme multidão. Ninguém ganhou tanta alma, ninguém pregou tanto como Paulo, nem andou tanto. Só que muitas coisas estavam, deixa eu ver o tempo que eu tenho, eu estou inspirado, eu queria pregar muito, hoje não vou poder. Muitas coisas estavam em jogo sobre o começo e organização do Evangelho. E o que eu quero pregar nessa noite é o que está no capítulo 10. Porque depois que Deus chama esse grande agitador, esse homem que seria um desbravador, ele ainda precisava tratar algo no coração daqueles que já conheciam de perto Jesus, carne, Pedro, e que depois conheceram o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque se isso não fosse tratado, a igreja não poderia chegar onde o Senhor sabe que ela tinha que chegar. E é isso que o Senhor quer tratar comigo e contigo nessa noite. Existem verdades limitantes. Se eu fosse botar um tema na mensagem de hoje, eu colocaria: existem verdades limitantes na tua vida que precisam cair por terra para você chegar onde o Senhor quer que você chegue. Dá um glória a Jesus.
Existem coisas que nós estamos presos e que ainda não viramos uma chave e que nos impedem, irmãos, de chegarmos onde Deus, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Existem verdades que nos limitam, que nos paralisam. E uma verdade que paralisava uma parte, não todos, os apóstolos, inclusive Pedro, que eu vou falar dele hoje, era que mesmo ele tendo vivido com Jesus, andado 3 anos com Jesus, mesmo ele tendo experimentado coisas extraordinárias com a descida do Espírito Santo, Pedro ainda estava preso a algumas verdades da tradição, a algumas verdades da família, a algumas verdades da história do povo dele. E é o que nós vamos ler agora. Como assim, pastor? Chega um momento em que a perseguição está tão grande. Qual é o cume desse momento? Atos 9. Paulo está indo com cartas de autorização dos governadores para pegar cristão quando ele se converte. Em que o Senhor faz o seguinte: olha só, vamos mudar. Irmãos, o meu olhar, a minha perspectiva é essa para esse texto, quando o Senhor faz essa virada. Peraí, estão perseguindo a minha igreja? Vamos mudar esse negócio de história. Jerusalém está pesada, Jerusalém está difícil, Jerusalém está complicada. Tudo bem, a igreja em Jerusalém já está estabelecida. Nós agora vamos estabelecer a igreja nas circunvizinhanças. E aí o que acontece? Acontece após a morte de Estevão, porque em Jerusalém a perseguição ficou ferrenha, a ponto do cara ser apedrejado, porque pregava o evangelho. O que acontece após o capítulo 8 da morte de Estevão? Dispersão de cristãos. Só quem fica em Jerusalém? Só os apóstolos. O restante mete o pé. O restante mete o pé. O que acontece quando o restante mete o pé? Paulo já tinha se convertido. Surge um homem chamado Barnabé e diz assim: peraí, como Deus chamou Paulo, vamos incluir Paulo nessa parada também. Vamos trazer Paulo para perto. Mas Deus ainda tem a tratar coisas com esses camaradas. E aqui eu começo a mensagem da noite. Deus tem nessa noite coisas a tratar contigo e comigo, meu irmão e minha irmã. Porque eu olho para vocês e olho para mim, e existem grandes coisas lá na frente para nossas vidas que dependem da gente quebrar paradigmas, começar a quebrar verdades que nos limitam, que a gente acredita como verdade e que vão fazer a gente avançar muito lá na frente. Olha o que acontece. Mesmo Pedro, ele não acreditava que o evangelho deveria ser pregado para quem não era judeu. Na cabeça de Pedro, Jesus veio só para o seu povo, só para os judeus. Quem era gentio, aquele que não é judeu, não é para receber Jesus, para Pedro. E aí Deus faz algo extraordinário para mostrar para Pedro que ele estava apegado a coisas que estavam parando a ação de Deus. Como assim? Como assim? Abrem Atos capítulo 10. Versículo, vou ler a partir do 9. No dia seguinte, Atos capítulo 10, versículo 9. Indo eles de caminho, estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Alguns interpretam essa palavra êxtase como foi arrebatado um espírito. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, que era abaixado até a terra pelas 4 pontas, como se os anjos estivessem esticando em cada ponta o lençol e baixava na frente dele um lençol esticado, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata
e come. Entenda que Pedro tem essa visão quando ele está esperando a comida dele ficar pronta. É mistério. Mas Pedro replicou. Olha uma verdade limitante para Pedro. Olha o que Pedro estava agarrado. De modo nenhum, Senhor. Eu não posso comer o quadrúpede, o réptil, animal de 3 patas, pata fendada. Olha a cabeça de Pedro onde está. Porque jamais comi coisa alguma imunda. Por que Pedro disse isso? Porque Pedro estava preso lá no início da Didaquê, lá no início de quando Deus começou a ensinar o povo, lá em Levítico. Pedro estava preso à tradição. Pedro estava preso que judeu não come carne de porco, por exemplo. Versículo 15. Segunda vez a voz dele falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isto 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O que está acontecendo aqui? E aqui eu começo a mensagem. Pedro está sendo advertido pelo Senhor de que o papel dele é obedecer aquilo que o Senhor mandar ele fazer. Porque aquilo que o Senhor purificou está limpo. Pedro estava dizendo, o Senhor estava dizendo assim para Pedro: Pedro, presta atenção no que eu vou te dizer. Abra a tua mente, expande a tua mente, mexa na tua mente. Porque você está ainda com a mente engessada. O que eu tenho para a minha igreja lá na frente é muito maior do que estar preso à carne de algum animal lá atrás. Aquilo que foi instituído lá atrás, Pedro, serviu para aquele momento, valeu para aquele momento. Agora eu estou ampliando, atualizando a mensagem. Eu estou te dizendo, Pedro, de que você tem que desengessar a tua mente. O Senhor está falando nessa noite: meu irmão, minha irmã, é tempo de você desengessar a tua mente. Dá uma glória a Jesus. Não se prenda a coisas que estão limitando a tua caminhada. Pastor, por que o senhor está falando que isso estava limitando a caminhada? Sabe por quê? Porque eu não li tudo. Antes disso, existia um grande homem maioral, só que era gentio, chamado Cornélio, centurião. Ele teve um sonho, um anjo apareceu para Cornélio. O anjo aparece, Cornélio era um camarada fiel a Deus. Olha que coisa linda, um dia eu prego isso. As pessoas boas também precisam se converter. Para ir para o céu não tem nada a ver se o cara é bonzinho ou não. Cornélio, a Bíblia vai dizer que a esmola de, eu uso essa palavra, a esmola de Cornélio agrada a Deus. Ele é temente a Deus, mas nunca tinha a sua casa se convertido ao Senhor. Um anjo aparece para Cornélio e diz para Cornélio: vai lá na casa onde está Simão, por sobrenome Pedro, manda os teus funcionários, ele tinha grana, manda os teus funcionários e fala para Pedro vir até a tua casa. Cornélio acorda do sonho, chama os funcionários deles e manda Pedro ir. Manda para cá de Pedro. Quando Pedro acaba de ter essa visão, quem bate na porta de Pedro? Os funcionários de Cornélio. Olha, o meu Senhor está te chamando. Aí Pedro lembra do que Deus mostrou a ele. Por quê? Porque a casa de Cornélio era gentia. Por Pedro, ele nunca iria lá. O que Deus disse? Aquilo que eu purifiquei está limpo. Dá um glória a Jesus. O que acontece a partir daí? Pedro fala: não vou desobedecer ao Senhor. Vai até a casa de Cornélio. Quando Pedro entra na casa de Cornélio, Pedro fala para Cornélio assim: o que eu vim fazer aqui? Cornélio fala para ele: eu não quero nem saber o que você veio fazer aqui. Um anjo apareceu para mim, falou que era para eu ir mandar meus funcionários na tua casa, chamar Simão, ainda falou assim, depois você lê o texto, por sobrenome Pedro, e fala para ele na minha casa. Então faz o seguinte, pega a mensagem que tu vem pregando. E tu fala: eita Deus. Pedro larga o prego. É uma mensagem muito bonita, essa mensagem de Pedro. Pedro abre Pedro levanta e larga o aço.
É uma mensagem lindíssima. No final, toda a família de Cornélio se converte. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Agora veja só. Você já imaginou quantas vezes você já viu o lençol descer na tua frente e você ficou falando assim: não, eu ainda não vou atender isso que Deus está falando. Agora Deus vai começar a falar contigo com força. Quantas vezes Deus já até inclusive mandou profeta, Deus já se revelou a você em sonho. Quantas vezes Deus já falou contigo de coisas que você está preso, da sua tradição, da história da tua família, do seu jeito. Ah, pastor, eu sou assim, não vou mudar. Está preso a verdades limitantes. Pastor, eu nasci assim, eu não vou mudar. Se tu não vai mudar, tu não vai ver o Senhor. A palavra diz que aquele que não é nova criatura não vê o Senhor. Não sou eu que estou dizendo. É prerrogativa ser flexível e se inclinar à grandeza dele. Aquela pessoa que diz: eu não mudo, eu não sei o que. Deixa eu te dizer uma coisa: você está sendo arrogante e não está dando espaço para o Senhor trabalhar na tua vida. Quantas vezes o lençol branco já desceu na tua frente e você está preso no mesmo lugar? Esses dias eu brincava com a minha cunhada. Ela me fez um comentário, a gente conversa muito de Bíblia, ela me pergunta um monte de coisa, a gente conversa e troca experiência, e ela entrou num assunto e eu falei uma frase para ela que eu acredito piamente nisso: cada um está no lugar que deve estar, porque se não era para estar ali, estaria em outro lugar. Entenda o que eu vou te dizer, meu irmão. O Senhor te trouxe aqui para pegar você e fazer você entender o que João Batista diz. Um dia você foi batizado com água. João Batista disse isso. O Senhor me trouxe isso hoje à tarde ao coração. Fala para a minha igreja. O que eu quero fazer com a minha igreja é: um dia eles foram batizados com água. O que significa isso? Um dia você aceitou Jesus. O batismo com água é batismo de arrependimento de pecados. Amém, aleluia, glória a Deus. Se você ainda não foi, será. Mas eu tenho para a minha igreja um batismo com fogo. Eu tenho um batismo de renovo da mente. Eu tenho um batismo espiritual para a minha igreja. Eu tenho uma marca que vem do céu, que amplia a mente, que abre os olhos espirituais, que destrava conceitos que estão matando e vão jogar no inferno na minha igreja. Ou você acha que crente posta coisa de signo? Ou você acha que crente vê Big Brother? Ou você acha que crente se envolve com o negócio dessa vida? O Senhor usou Paulo para dizer para Timóteo: Timóteo, o bom soldado de Cristo, não se envolve com o negócio. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 4. O bom, depois você lê em casa, meu irmão, a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Está tudo aqui. O bom soldado de Cristo não se envolve com o negócio dessa vida. Antes é comprometido com aquele que o arregimentou, com alistou. Andar com Cristo requer nova criatura, mudança de vida. Vai doer na tua carne. Paulo vai dizer à comunidade de Corinto, capítulo 3, lê a Bíblia. Antes falei para vocês como bebê, porque eram carnais, não suportariam o que é espiritual. Mas agora, depois que fiquei 1 ano e meio pregando para vocês, saí daí, vocês deixaram a prostituição. Paulo falou isso para Corinto. Deixaram a prostituição entrar na igreja, deixaram a homossexualidade entrar na igreja, deixaram a lascívia entrar na igreja. Gálatas capítulo 5 versículo 22. Eis as obras da carne: a idolatria, a fofoca, a mentira, a glutonaria. Vocês deixaram as obras da carne entrarem na igreja. Naquela época eu não pude falar para vocês, porque vocês só suportavam o batismo de água. Vocês só suportariam porque vocês estavam aceitando a Jesus. Vocês ainda eram carnais. Mas agora eu posso falar com vocês como homem que aguentam feijoada. É hora de botar a vida em ordem, meu irmão e minha irmã. É isso que o Senhor faz com Pedro. Pedro, deixa eu te dizer, tu é homem de Deus, tu andou comigo, tu suportou a adversidade, eu te resgatei quando tu me negou, tu andou sobre a água. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Pedro. O que eu tenho para minha igreja precisa que você mexa na tua estrutura mental. Você está preso lá em bicho de 3 patas. Eu estou preocupado com a multidão que vai me aceitar, meu Deus.
Pedro, tu está preocupado com essas coisinhas? Um dia você estuda, se eu abrir um curso, se matricula, irmão. Um dia você estuda para você entender por que Deus fez isso. Porque Deus precisava ensinar um povo que ficou 400 anos. Não tinha como, eles eram carnais. Não tinha como eles entenderem essas coisas. Precisaria de tempo. O Antigo Testamento é a estrada do tempo até Jesus se manifestar em carne. Jesus estava dizendo assim, o Senhor para Pedro: rapaz, isso passou. Agora eu venho, quero abrir a tua mente, desço do céu um lençol na tua frente, te mostro a minha glória, a minha revelação. Por quê? Porque toda a vida é mais importante, uma alma é mais importante do que o sangue de um animal. Meu Deus! Então, meu irmão, é noite de você começar a pensar nas verdades limitantes que estão te acabando com a tua vida. Não dá mais para você ficar assim: eu venho para a igreja adorar domingo à noite, amanhã eu estou conversando coisa que não presta, estou postando troço que não presta. Quantas vezes Deus já abaixou um lençol na nossa frente? Quantas mensagens? Quantas vezes você mesmo já se perguntou, o Espírito já te incomodou? Quantas e quantas vezes? Pastor, domingo de Santa Ceia, você nunca vai me ver, nunca, num dia de Santa Ceia, pregar tranquilidade, nunca. Ceiar é a maior manifestação de compromisso com aquele que foi para a cruz. Sempre você vai sair daqui com a cabeça girando. Pode guardar isso no teu coração. Ceiar é a maior manifestação de compromisso de um crente. Quando você pega um pedaço de pão desse e o cálice, você está dizendo assim: ele padeceu, se eu vou seguir as pegadas dele, eu vou matar a minha carne. Eu estou entendendo a mensagem que ele deixou para mim. Eu vou caminhar com ele, eu vou lutar, não vai ser fácil, mas ele deixou o seu espírito para caminhar como auxílio comigo. Ele deixou líderes, pessoas para me acompanhar nessa caminhada. O Senhor está descendo um lençol nessa noite mais uma vez, porque Ele é misericordioso comigo e contigo. O Senhor está descendo um lençol aqui e está dizendo para mim e para você: não vai lutar contra a pornografia, não vai lutar contra a idolatria, contra as conversações. Você sabe uma das obras da carne que são perigosíssimas? Guarda isso agora, hein? Aqueles que fazem rebelião é pior do que feitiçaria, diz a palavra. Eu não estou inventando, irmão, estou pregando a Bíblia. Se você no teu grupo está incentivando rebelião, é pior do que feitiçaria. Você já está na mão do diabo. Acorda. O Espírito da verdade está entre nós, e Ele vê o meu passo e o teu passo. Ai daquele que cair na poderosa mão do Senhor. E a noiva do Senhor, a igreja santa. Paulo sempre refere-se à igreja como os santos, reunião daqueles que estão no caminho da santidade. Nós somos chamados para não ter mácula no vestido. Dá glória a Jesus. Não somos chamados para a perfeição, perfeito só Ele. Mas nós somos chamados para tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Então, se o teu líder do louvor está propondo algo, se você não pode fazer, você não atrapalha. Se o teu líder do homens está propondo, pastor, esses dias, pouco tempo, um mês atrás, Antônio me ligou: pastor, as coisas financeiras estão ligadas, estão muito complicadas, pastor, vamos fazer um sorteio de uma cesta, eu vou propor para os homens, o que o senhor acha? Eu falei: larga o prego. Se você não pode ajudar, você não vai torcer contra. Presta atenção no que eu estou te falando. A Bíblia diz que uma mente, se um povo subdividido não subsistirá. Se as irmãs vão fazer um culto, meu irmão, minha irmã, você vai abraçar a líder, Monique, e a mesa diretiva. Porque quando houve divisão dentro da igreja, Paulo disse para os líderes da igreja: acaso foi Apolo que morreu pela igreja? Acaso fui eu, Paulo, que morri? Eu pensei que tinha sido Jesus e todos somos servos dele. Fala, meu Deus. Quem morreu por nós foi o Senhor dos exércitos. Quem morreu por você, o sangue que verteu na cruz, no madeiro, foi o Senhor.
Não acha que você... Não ache que o que eu vou falar agora é muito sério. O nosso compromisso é com a verdade do Evangelho. É com a palavra pura e genuína. Se você ficar preso a algumas verdades que você acredita que é verdade, só tem uma pessoa que vai perecer: você. Se Pedro não tivesse atento à voz do Espírito, ele não iria até a casa do Cornélio. Ele seria empecilho para o crescimento do reino do Senhor. Pedro estava tão atento a isso. Depois, um dia que você estudar 1 Pedro, 2 Pedro, um dia que você parar, eu vou estudar as cartas de Pedro. Depois você lê, são pequenininhas, né? Uma tem 5 capítulos, são pequenininhas, mas são poderosas. Pedro estava tão atento a isso, que ele não só começou a pregar para os gentios. Paulo não pôde ir até a Ásia. Paulo pregou pela Europa. Adivinha quem foi pregar na Ásia? Fala comigo, Pedro. 1 e 2 Pedro são destinadas à Ásia. O que eu estou querendo te dizer? Deus quer te levar a lugares que ainda ninguém foi. Fala aleluia aí. Deus quer te levar em lugares, irmãos, para tua casa, para tua família, que você ainda não chegou. Se você ficar preso ao animal de 3 patas, tu vai ficar junto com o animal de 3 patas, comendo lavagem, curvado. O Senhor está falando nessa noite: quebre os paradigmas, transformai a vossa mente, quebre essas verdades que te limitam de caminhar, porque senão só você vai caminhar um palmozinho, ainda vai falar que a culpa é de Deus por não estar caminhando mais. Quantos lençóis estão descendo à nossa frente nesse púlpito, onde a gente liga uma televisão, uma pregação, um rádio, um irmão dá um conselho. O Senhor nessa noite está dizendo: eu não vos chamei para a prisão. Ontem eu estava lendo um texto, aquele texto para a liberdade, que foste liberto, né? Deus nos chamou para vivermos coisas extraordinárias com Ele. Não limite a tua caminhada. E se você estiver fazendo isso, hoje é uma noite. Eu sempre digo que todos os dias são oportunidade, enquanto estamos aqui, né? Das coisas mais belas de servir a Jesus é poder se inclinar, pedir perdão e saber que Ele é rico em perdoar.